Monsenhor Evandro Luiz, nomeado bispo de Campo Mourão, concedeu a sua primeira entrevista coletiva à imprensa da cidade. Nós vamos conferir agora essa entrevista. Então, eu nasci no ano de 1976, numa cidadezinha do interior do Paraná, pertinho de Ponta Grossa, chamada Teixeira Soares. É uma cidade pequena, hoje tem 9.000 habitantes. Meus pais são da lavoura, meus irmãos, até hoje, meus pais moram lá onde eu vivi toda a minha vida, na infância, e aonde também passo os meus dias de folga com os meus pais lá, com os meus irmãos. Meus irmãos trabalham ali também. Uma das minhas irmãs é professora, formada na área de geografia, e ela mora no litoral do Paraná, há muitos anos já, e lá que ela vive com as minhas sobrinhas, meu cunhado. Somos uma família simples, mas muito religiosa, muito humilde, acolhedora, e eu me sinto de verdade muito amado pelos meus pais, pelos meus irmãos, pelos meus sobrinhos. Meus sobrinhos mais velhos os dois têm 15 anos, e a mais novinha tem 1 ano e 4 meses. Então, os meus sobrinhos, eu tenho 6 sobrinhos, e estão nesta faixa etária de adolescência e infância ainda. Sou o filho mais velho desta família, e como sempre fui muito ligado aos meus familiares, e também muito ligado a toda a realidade de Ponta Grossa, porque lá eu vivi toda a minha vida, toda a minha formação dentro da diocese, e vivi ali o meu ministério sacerdotal, primeiramente como formador de seminário. Aliás, antes de ser formador de seminário, eu fui cuidador de um padre idoso, e cuidar deste padre também significava cuidar das obras sociais que ele tinha criado na paróquia. Um contraturno escolar para adolescentes, uma casa de recuperação de dependentes químicos e uma casa de idosos. Então foi o meu primeiro trabalho, estar ali com este padre e com as obras que ele tinha criado. Depois eu fui designado formador dos nossos seminaristas, da fase inicial de formação, propedêutico, e lá eu fiquei por 8 anos. Depois desses 8 anos de formação, diretamente morando no seminário e vivendo a minha vida ali, fui designado para uma outra paróquia no extremo da diocese. Fiquei ali nesta cidade por 10 anos. Eu era pároco de uma paróquia grande, com 31 comunidades, 31 comunidades, e mais a matriz, a grande capela dedicada a São José, e também eu era reitor de um santuário, o santuário de Nossa Senhora das Brotas, que é numa região rural da cidade, é pertinho da cidade, e muito visitado esse santuário, e também lá acontece uma grande festa, uma das maiores festas religiosas do Paraná, acontece lá no dia 27 de dezembro. Então, vivi 10 anos da minha vida ali, nesta realidade muito diversificada, muito bonita, muito desafiadora, sempre convivendo com outros 2, às vezes 3 padres que trabalhavam comigo nesta imensa paróquia. O núncio comunicou-me às 8h39 do dia 24 de março, que eu deveria ser o bispo de Campo Mourão. Eu estava num passeio da família, como eu disse, sou muito ligado à família, procuro viver a vida muito unido a eles, e nós todos os anos temos um passeio, e o nosso ideal é conhecer o Brasil. E neste ano nós fomos em 21 pessoas, entre os primos, parentes ligados, assim, familiares mesmos, irmãos. Minha mãe estava junto, meu pai não, porque era de avião que tinha que ir, ele não consegue fazer isso, né? Entrar no avião, então ele não foi. Mas estávamos em 21 pessoas lá em Porto Seguro. E quando eu saí do refeitório do hotel, indo para o quarto, eu vi que tinha uma mensagem da anunciatura, e quando eu retornei, era o núncio que estava falando comigo. Só que eu estava num passeio, e estava programado aquele dia de nós irmos num lugar bem específico, porque o dia ia ser muito animado, divertido e tudo mais.
eu tive que ficar, porque ainda bem que a minha sobrinha ficou doentinha naquele dia, a mais novinha, e o meu irmão atrasou a ida. Daí depois nós pegamos um Uber e fomos para o lugar, fui junto com ele daí. Porque daí o núncio queria falar também com Dom Bruno, que é o meu bispo, foi o bispo anterior daqui, né? Tinha que fazer uma chamada de vídeo para conversarmos. Eu estava surpreso, muito chocado com aquela notícia, mas tive que disfarçar durante o dia todo, porque eu só podia contar para os meus pais 2 dias antes do anúncio. Então, só no dia 7 de abril eu ia poder contar para os meus pais. E contar, além de conversar com o meu bispo sobre este assunto, podia falar com um padre da diocese só. Só que eu estava lá em Porto Seguro, os padres que eu conheço e que me conhecem estão aqui em Ponta Grossa, aí, então é muito longe, não dava para vir logo. Isso foi numa segunda, então nós voltamos na quarta, na sexta que eu tive essa conversa com o padre. Lá foi um desafio imenso. Naquela noite eu não dormi, levantei muitas vezes. Eu estava no mesmo quarto da minha mãe no hotel. Ela numa cama, eu no outro, e eu levantei muitas vezes. Porque quando eu não durmo, eu vou no banheiro tomar água, e deita, e levanta e tudo mais. No dia seguinte, aliás, era umas 3 horas da manhã, minha mãe disse, viu, você está bem, Evandro? Eu falei, sim, estou ótimo, mãe. Só não estou conseguindo dormir direito aqui, não sei porquê. E daí tudo bem, foi assim a primeira noite. Quase que não dormi nada. Mas no dia seguinte, aliás, bem de manhã, minha mãe perguntou, viu, o que está acontecendo? Eu falei, nada, mãe. Depois você dormiu? Depois eu dormi, sim, muito bem. Mas na verdade eu tinha dormido muito pouco. Então o desafio agora é aprender a ser bispo. Claro que eu sei um pouquinho do que é ser bispo por aquilo que eu convivi com os bispos da minha diocese e também de outras dioceses onde eu servi nos retiros. Então a gente acaba conhecendo um pouco dos desafios que eles têm, da vida que levam, do jeito como fazem as coisas, né? E então, mas ser e depois agir como tal é sempre desafiador. Então, para mim, esse é o segundo maior desafio. O primeiro é o deixar, o segundo é aprender a ser bispo. O terceiro desafio, e eu acho que são esses os maiores, é de conhecer uma nova realidade, totalmente diferente, aprender o que é Campo Mourão, o que é a diocese de Campo Mourão, o que são as paróquias de Campo Mourão, o que é o povo de Campo Mourão, as pessoas dessa cidade, como é que se organizam, como é que vivem, o que tem na cabeça, o que pensam, porque em cada lugar, pelas paróquias pelas quais eu passei na diocese, em lugares muito distantes, diferentes, lá era muito diferente uma paróquia da outra, a maneira do povo pensar as coisas, sentir, viver, muito diverso. Então imagine agora mudando para uma outra diocese. Então esse é um desafio de conhecer e aprender a conviver e a servir junto com tantas realidades novas. Então esses são os desafios. Conservador. Não é tradicionalista e nem progressista. Ele é conservador, conservador dos valores do Evangelho, conservador da tradição da igreja. E quando se é conservador, eu entendo assim, a partir de um exemplo que eu ouvi alguém falar um dia, o conservador é aquele que preserva a árvore. O progressista quer arrancar a árvore e plantar outra. O tradicionalista, quando vê que uma folha cai, ele quer colar a folha de novo. Então, eu não quero ser nem aqueles que ficam com super bonde colando folha nas árvores, porque faz parte da vida que algumas folhas caiam e nasçam outras. Para nascer outras é preciso cair algumas. Não gostaria de ser assim, alguém que estivesse com um tubo de super bonder para colar as folhas nas árvores de novo. E também não gostaria de derrubar árvores, até porque vai contra a campanha da fraternidade deste ano. Então eu gostaria de conservar a vida da árvore. Acho que isso é ser conservador.